Irmãos, hoje nós vamos falar sobre esse tema, pequenas dádivas e grandes milagres, porque às vezes aquilo que é pouco para nós, aos nossos olhos, quando isso é colocado diante de Deus, nas mãos dele, isso pode se tornar algo grandioso. Aquilo que é muito pouco nas nossas mãos, nas mãos de Jesus, isso pode trazer um impacto incrível na vida de alguém. E eu quero que você pense na vida daqueles homens, dos 12, que foram chamados para seguir a Jesus de uma maneira mais próxima e íntima, os 12 discípulos, os 12 escolhidos por Jesus. E é interessante que a história desses homens tem sido contada, estudos têm sido feitos, livros, filmes, séries. Nós estamos aí agora com o The Chosen, lançando mais uma temporada. Fica até a dica, você pode até utilizar isso para evangelizar alguém. São recursos, são histórias que estão sendo contadas sobre homens comuns. Pedro, Tiago, João, André e os demais, eles eram homens comuns. Eles não tinham nada de extraordinário. Não eram pessoas da elite, não eram pessoas da realeza, eles eram homens comuns. Mas tem um detalhe, eles eram comuns, mas o chamado deles foi incomum. E é isso que Jesus tem para as nossas vidas. Nós podemos ser pessoas comuns, mas o chamado que Jesus tem para a sua vida, ele não é comum. O chamado que Deus tem para a sua vida é um chamado incomum. E assim como aqueles homens, todos os seguidores de Jesus tiveram e foram impactados pela palavra, pelo ministério de Jesus, foram usados por Deus, nós também, neste tempo, podemos ser usados por Ele. Mas para aí, pense um pouco na história desses 12 homens. Se a gente, eu até pensei depois, poderia ter feito um quadro com o nome deles todos. Com quem que você se identificaria? Você se identifica com Pedro? Qual a opção que você marcaria? Você se identifica com João, com Tiago, com André? Aqueles que são mais impetuosos, podendo falar, eu seria como Pedro. Para mim o negócio ia ser resolvido na espada, Tem gente que é assim. Mas tem outras pessoas que elas são mais discretas, como nós veremos na vida de André. E eu espero que ninguém se identifique com Judas Iscariotes, Esse aí você tira, tá? Tira da lista aí. Mas irmãos, esses homens foram homens comuns, mas com um chamado em comum. E eu quero focar hoje, agora nesta manhã, na vida de André. Escolhi um desses 12 homens, porque a vida de André tem lições muito, muito preciosas para nós. Porque diferente dos demais, ele não teve tanto destaque na vida dele, no ministério dele, mas mesmo com o pouco que nós sabemos, ele traz profundas e preciosas lições para a nossa vida. Peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus, que está em João capítulo 1, a partir do versículo 35. Você pode também, se quiser, abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Evangelho de João capítulo 1, a partir do versículo 35. A palavra de Deus diz assim: e no dia seguinte, João o Batista, estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. E quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E voltando-se e vendo Jesus que os 2 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estás hospedado? Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra e pedimos, Espírito Santo, ministra as nossas vidas,
fale aos nossos corações, nos ensine aquilo que devemos fazer, como devemos viver. Pai, nos mostre a Tua vontade, e eu peço, Deus, que neste tempo nós também sejamos testemunhas fiéis do Senhor, para conduzir outras pessoas a Jesus. Pai, sabemos que podemos ser pessoas comuns, mas o chamado que o Senhor tem para nós não é um chamado comum. Nós te louvamos e te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém e amém. André foi irmão de Simão Pedro, é alguém de quem a gente não tem muitos detalhes nos evangelhos. Quando a gente vai vendo aqueles momentos mais importantes ali, a gente não vê uma grande participação de André, mas a gente observa que ele tinha um relacionamento de proximidade com Jesus. É interessante que, com exceção das passagens que falam da lista dos discípulos de Jesus, tirando essas passagens, o nome de André aparece apenas 9 vezes nos evangelhos, apenas 9 vezes. E quando aparece, é apenas para mencionar ele, mas não com destaque. E a gente aprende isso, que ele não era alguém que chamava tanto a atenção. Ele agia mais nos bastidores, de uma maneira mais discreta, mas a sua atuação foi importantíssima no ministério ali que Jesus desenvolveu. O nome dele, né, quem foi André? O nome dele significa varonil. É alguém que traz a ideia de coragem, de alguém que é forte, determinado. E ele foi um dos primeiros discípulos, né, um dos primeiros seguidores de Jesus, conforme a gente viu ali no relato que nós lemos. Ele e Pedro, eles nasceram em Betsaida, eram de origem ali da vila de Betsaida, e posteriormente se mudaram para Cafarnaum, porque eles tinham um comércio, eram empreendedores no ramo da pesca, e ele e o seu irmão Pedro exerciam essa atividade comercial, e Cafarnaum era um ponto mais estratégico para isso. E ali eles estavam, né, desenvolvendo a sua vida, mas André, em um determinado momento, ele decide ser um seguidor de João o Batista. Ele passa a seguir a João, e João, ali no desenvolvimento do seu ministério, ele deixou muito claro que ele não era o Messias, mas ele estava apenas preparando o caminho para o Messias, para Jesus. E em certo dia, João faz essa declaração. João Batista, ele vê Jesus passando, e ele então faz esse pequeno sermão, mas com um impacto grandioso na vida de André e de João. Ele aponta para Jesus e fala: olha, eis o Cordeiro de Deus. Ele faz essa declaração, e a partir daquilo, então, André e João passam a seguir a Jesus. Eles vão atrás de Jesus. E quando chegam ali, aí Jesus pergunta: o que vocês querem? E eles então falam: Jesus, onde é que você está hospedado? Onde é que você está morando? E eles vão, por volta de 4 horas da tarde. E a história fala que eles passaram aquele dia com Jesus. Eu fico imaginando, o que será que aconteceu ali? As palavras, os ensinamentos, o que Jesus compartilhou com eles. Mas a gente entende que isso impactou a vida daqueles homens, porque a partir daquele momento, eles passaram a seguir a Jesus. E não apenas isso, nós vemos que André já começou a evangelizar. André começou já a levar pessoas a Jesus. E aqui eu quero destacar a primeira lição que nós aprendemos com a vida desse homem, com esse discípulo. Que André foi uma pessoa que enxergou o valor do indivíduo. André enxergou o valor de cada pessoa. Quando a gente observa a vida dele, ele era alguém que valorizava cada alma como um indivíduo, alguém importante. E ele tinha, parece que esse foco de levar pessoas no individual a Jesus Cristo. É interessante que quando ele, a partir ali do testemunho de João Batista, ele passa a seguir Jesus, e ele, depois daquele tempo que ele teve com Jesus, a Bíblia fala, a história diz que imediatamente, né, ele foi ao encontro do seu irmão, Simão, e falou para ele: olha, Simão, nós achamos o Messias, nós achamos aquele de quem os profetas falaram, as escrituras apontam, aquele que é o aguardado, nós encontramos ele. E então André leva o seu irmão a Jesus, e ali Simão tem um encontro com Jesus Cristo. Mas não apenas isso, quando a gente observa a história da multiplicação, né, dos 5 pães e dos 2 peixes, nós falaremos mais acerca disso depois, mas aqui só para destacar que André teve uma participação significativa em levar
aquele menino até Jesus, aquele que tinha aquela pouca quantidade de alimentos. Lá no Evangelho de João, capítulo 12, fala que chegou um grupo de gregos que queriam ver Jesus. E sabe quem conduziu aqueles homens até Jesus? Foi André. Aqueles homens chegaram para Filipe, Filipe chamou André e falou: olha, me ajuda aí, né? Porque parece que André tinha essa iniciativa e tinha um jeito especial de levar pessoas ao encontro com Jesus Cristo. E ele tinha essa abordagem individual no evangelismo. É interessante que, quando a gente observa a vida de Pedro, Pedro foi levantado por Deus, capacitado e usado para falar a multidões. A gente observa no livro de Atos, Pedro testemunhando e pregando para muitas pessoas, muitas conversões acontecendo, mas nós vemos André falando no individual, tendo essa intencionalidade de chegar para alguém e falar: olha, eu conheço Jesus, e levar essa pessoa até ele. Tanto um quanto o outro são importantes, tanto um quanto o outro são muito importantes no ministério e na propagação do evangelho. Dias atrás, eu conheci a história de um homem, lendo um livro acerca desses 12 discípulos. Eu conheci a história de Edward Kimball, que provavelmente ninguém conhece aqui. Eu temo que alguém conheça a história dele, mas muitos conhecem a história de alguém que ele evangelizou, Moody. Moody foi um homem que marcou a história da evangelização, da pregação. Esse homem foi responsável por conduzir milhares de pessoas a Jesus. E não apenas isso, ele impactou os Estados Unidos, a Inglaterra, ali no século XIX, por praticamente meio século. Ele foi usado por Deus para fundar instituto, capacitar líderes e até evangelizar homens que se tornaram missionários. Ele deixou uma marca profunda na história do cristianismo, da evangelização. Mas poucos sabem e conhecem a história de quem evangelizou ele. O pastor John MacArthur fala que Edward Kimball é como se fosse uma nota de rodapé na história, porque ele agiu no discreto. Mas, irmãos, o testemunho dele conta o seguinte, que ele foi usado por Deus e incomodado pelo Espírito Santo para certo dia, quando Moody tinha 19 anos, ir lá onde ele trabalhava e falar do amor de Jesus. Nas palavras de Kimball, ele fala o seguinte: olha, eu decidi conversar com Moody sobre Cristo e sobre sua alma. Dirigi-me à loja de sapatos Halston e quando estava lá, eu perguntei-me se era uma boa ideia visitá-lo em horário comercial. Pensei ainda que minha missão poderia envergonhar o rapaz e que quando eu fosse embora, os outros vendedores iriam zombar de Moody e perguntar se eu estava tentando transformá-lo num bom menino. Enquanto eu refletia sobre essas coisas, eu passei pela loja e nem sequer percebi. Quando descobri, já tinha passado da frente da porta e decidi correr até Moody e acabar com aquilo o mais rápido possível. Kimball encontrou Moody trabalhando no depósito, embrulhando sapatos e colocando nas prateleiras. E de acordo com o testemunho de Kimball mesmo, ele falou que a pregação dele foi fraca. O apelo dele foi fraco. Ele mal se lembra do que ele falou, mas ele compartilhou o evangelho ali naquele momento. E naquele lugar, no obscuro, um grande evangelista entregou a vida a Jesus Cristo. A gente aprende, irmãos, que uma pequena ação nossa pode causar um impacto grandioso na história. Ali naquele lugar foi colocada essa placa, que fala que naquela loja de sapatos, um grande evangelista entregou a sua vida a Jesus Cristo. Nós não fazemos ideia do impacto que nós podemos causar na história, a partir da evangelização e de alguém que nós conduzimos a Jesus Cristo. Seus filhos precisam ser conduzidos a Cristo. Os nossos amigos, familiares, aqueles que convivem conosco, precisam ter um encontro com essa graça, precisam ter um encontro com Jesus Cristo, e nós podemos ser usados por Jesus nisso. E a gente aprende com a vida de André, essa grande importância de nós falarmos também, achamos o Messias, achamos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas não apenas isso, irmãos. A gente aprende com a vida de André que ele também
era alguém que valorizava as pequenas dádivas. Lá na história da multiplicação, né, dos 5 pães e dos 2 peixes, eu quero ler, está em João capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim que, algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Olha só como Jesus era, né? Ele já sabia o que ia fazer, mas ele só jogou uma pergunta ali para ver a reação deles. Filipe, então, né, com aquela mente matemática muito rápida, ele falou: olha, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço de pão. Mas então outro discípulo, quem? André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra, tomou a iniciativa e falou para Jesus: aqui está um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E a partir daquele momento ali, então Jesus, ele não ignora, não rejeita aquela pequena dádiva, ele recebe, ele ora e então um milagre acontece. E uma multidão é alimentada, é saciada a partir de uma pequena quantidade de alimento. Esse é o nosso Jesus. E a gente aprende aqui, irmãos, que as nossas pequenas dádivas diante de Deus, elas não são pequenas. Os nossos pequenos gestos, aquilo que às vezes para nós é insignificante, diante de Deus, nas mãos de Jesus, isso pode impactar muitas vidas. Sabe, enquanto ali Filipe não conseguiu achar uma resposta, os outros discípulos também não. André, ele teve uma intencionalidade, ele tomou a palavra, ele tomou uma atitude. E mesmo talvez hesitante, ele foi o único que apresentou alguma resposta e alguma alternativa ali naquele momento para resolver aquele problema. E sabe, irmãos, é incrível que não apenas aquela multidão foi saciada, mas a história fala que 12 cestos foram cheios, foram recolhidos, ali sobrou. E nosso Deus, ele faz coisas grandiosas. Às vezes aquilo que para nós é tão insignificante ou tão pequeno, mas Deus pode multiplicar isso de uma maneira incrível e grandiosa que nós não sabemos explicar. Eu me lembro também de um outro relato, quando Jesus fala ali acerca, né, os evangelhos contam daquela viúva. Aquela viúva que no momento das ofertas, né, e hoje a gente tem os sistemas aqui de oferta digital, online, ou você vem e coloca aqui, vamos dizer, muito discreto. Naquele tempo não era assim. Você tinha, né, como se fosse isso aqui, e aí as pessoas vinham e colocavam, todo mundo via o que estava sendo ofertado. Então, por isso que aquela viúva chega e coloca 2 moedinhas ali. Todos veem, todos enxergam. Muitos zombam, questionam, mas Jesus fala, Jesus elogia a oferta daquela mulher. Porque aquela pequena dádiva, para muitos ali era pequena, mas ela era grandiosa diante de Deus. A gente aprende com isso, irmãos, que Deus tem uma capacidade de usar o que é pequeno para nós, de uma maneira grandiosa nas mãos e conforme a vontade dEle. Não é a grandeza da dádiva, mas é a grandeza do Deus que recebe essa dádiva. Por isso, coloque a sua vida diante de Deus. Coloque os seus recursos diante dEle, coloque a sua capacidade e nunca se sinta pequeno diante do Deus que pode te usar para realizar grandes feitos. Mesmo que isso não apareça para ninguém, mas diante de Deus isso não passa despercebido. Amém? E por fim eu quero falar sobre a terceira lição que a gente aprende a partir da vida desse discípulo, que é o valor do serviço discreto. É interessante que a gente viu que André, ele se destacava por essa abordagem discreta, né, esse foco em levar pessoas a Jesus, mas sem muito alarde, né, sem muitos holofotes. E é interessante que quando nós vemos a vida de André, ele pode representar aquelas pessoas que agem no silêncio, aquelas pessoas que agem nos bastidores, mas estão servindo a Deus, a Jesus de coração. Por isso, o que você faz não passa
não passa despercebido diante dos olhos de Deus. Pode ser que o seu nome não vai ser reconhecido e lembrado, mas nós não estamos aqui para isso. O que importa é que o seu nome seja conhecido nos céus. O que importa é que o seu nome seja conhecido diante de Jesus e que Ele nos use conforme a vontade dEle, para que outras pessoas tenham um encontro com Ele. Assim como João Batista, ele naquele momento lá no deserto, ele apontou para Jesus, André também apontou para Jesus, nós somos chamados, o chamado em comum de Jesus é para que nós também apontemos para Ele, como a resposta que todos precisam para a sua vida. A gente aprende com a vida desse homem que nós não devemos, a nossa preocupação não deve ser buscar posições de preeminência. Mas sabe, é interessante que em certo momento ali do ministério de Jesus, a Bíblia fala lá em Marcos 10 que Tiago e João chegaram com um pedido muito especial para Jesus, né? Eu fico imaginando eles combinando, olha, vamos lá, você que fala tal, porque eles tinham um pedido, né? E às vezes os nossos pedidos são meio complicados, né? A gente faz algumas orações que para nós parece certa, mas elas são complicadas. E esses dois chegaram para Jesus e pediram o quê? Posição de destaque. Vamos, Jesus, eles já, acho que eles ficaram pensando, vamos tomar essa atitude, vamos ser proativos e já garantir o nosso lugar ali de destaque com Jesus. Mas então, aquilo causa um incômodo e uma confusão ali entre os discípulos, e Jesus então chama eles, e olha só o que Jesus fala. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O reino de Deus, ele acontece numa dinâmica diferente. Enquanto neste mundo, as pessoas muitas vezes estão buscando fama, reconhecimento, destaque, muita ênfase. Mas diante de Deus, nós observamos aqui que Jesus nos ensina, olha, não é isso que vocês devem desejar. Vocês não devem buscar posições de preeminência ou de destaque. Vocês devem ser servos. Vocês devem se colocar numa dinâmica de servir. E Ele deu esse exemplo, Ele deixou esse exemplo para nós. E quando a gente olha a história de André, a partir do Pentecostes, a gente não encontra mais o nome dele sendo citado. Quando você vai lendo ali, depois você não encontra mais informações sobre André. O que aconteceu com ele? Mas outros relatos históricos, a tradição histórica diz que André ele seguiu para o norte e ele foi pregar na Grécia. E ali, sabe o que ele fez? Ele conduziu uma pessoa a Jesus. Uma pessoa que era esposa de um governador romano. Aquele governador ficou descontente, tentou, convencer a sua esposa a abandonar aquela fé, mas ela não abandonou Jesus. Por conta disso, aquele governador então decidiu matar André e entregou ele para ser crucificado, preso numa cruz. E a história diz que então André ele foi amarrado em uma cruz. Ele não foi pregado, ele foi amarrado em uma cruz, para que a morte dele fosse lenta. E ele ficou 2 dias ali amarrado. 2 dias. Mas sabe o que ele estava fazendo ali? Porque as pessoas viam, era uma execução pública. E as pessoas passavam por ali. E André, naquele momento, naquela cruz ali, ele estava fazendo o quê? Conduzindo pessoas a Jesus. Ao invés de blasfemar, de reclamar, ao invés de questionar a Deus, ele estava apontando para Jesus. Ele estava ali naquele momento falando, vocês precisam de Jesus. Ele estava ali naquele momento continuando a conduzir e apontar Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus. E a gente aprende com isso, irmãos, que até o final da nossa vida, até quando Deus permitir que nós estejamos aqui, o nosso ministério é apontar Jesus como a resposta que este mundo precisa.
Você não tem a preocupação de que você será lembrado, que você terá destaque, ou que alguém vai te honrar de alguma maneira pelo que você fez. Mas seja fiel diante de Deus, porque a gente aprende com a vida deste homem, desse discípulo, que nós devemos valorizar a vida de cada pessoa. Cada pessoa é importante. E nós podemos ser um importante instrumento para conduzir essas pessoas a Jesus. E que as pequenas dádivas, de forma alguma, se colocadas nas mãos de Deus, elas serão pequenas. E que nós devemos ter um coração e uma atitude de servos. E eu quero encerrar, antes de nós louvarmos a Deus com mais uma canção, eu quero encerrar aqui lendo o que está em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 26 a 29. Diz assim: irmãos, palavra para nós, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte, e Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Amém? Deus tem um chamado incomum para a sua vida. Ele tem um chamado incomum para a sua vida. Um dia, André ouviu esse chamado, e ele disse sim. E ele se colocou nessa rota de obediência, de fidelidade a Deus.